Bom dia. Estamos aqui mais uma vez com o curso Como Fazer Pitches Matadores. Então, sejam todos bem-vindos em nome da Construliga, Etos Soluções, ABCP, SNIC e Sebrae. Então, hoje a gente conta aqui com a presença do nosso amigo Alexandre Pandolfo. Alexandre é engenheiro civil pela USP, com especialização em negócios pela SPM e Fundação Dom Cabral. Trabalhou em empresas como a Mills, Lafarge-Holcim, Rotif. Então, hoje ele é sócio-diretor da Texca. Então, Pandolfo, muito obrigado aí por aceitar nosso convite. E agora é com você. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria, antes de mais nada, aí, as saudações aí para o pessoal que está interessado, está querendo me acompanhar ao longo da jornada dessa manhã. A ideia é a gente ficar com vocês, ficar juntos uma hora, né? Ao longo dessa uma hora, a ideia é de fazer uma apresentação que tem poucos slides, né? Até alinhado com o próprio conceito de pitch que eu vou sugerir para vocês. E a gente vai ter um espaço para pergunta que vocês podem trabalhar na tela de chat que deve aparecer na plataforma de vocês, sugerindo as perguntas. Tá? A depender da dinâmica, a gente vai fazer as respostas ao longo do caminho, ao longo da apresentação, ou a depender de como for, a gente vai deixar elas acumular para o final com a moderação aí da colega Glécia, ok? Eu queria agradecer o convite e a oportunidade, né, o pessoal da Etos, Felipe, da BCP, Glécia Janaína, Walter, né, o pessoal do SNIC, Sebrae, o pessoal que sempre está junto dos nossos eventos aí, onde eu tenho sempre muita satisfação e orgulho em poder estar participando e contribuindo de alguma forma. Começando a falar especificamente aí, já entrando na questão do meu tema, especificamente do tópico de como fazer pitches matadores, eu gostaria de falar, primeiro, como colocar um pouquinho a minha experiência, de onde veio a ideia e de onde veio essa provocação que o pessoal me fez, né, me sugeriu e que eu topei fazer o desafio. Ao longo dos últimos 3 ou 4 anos, eu montei uma pequena empresa de consultoria, né, até ligada, somada à minha experiência logo com o pessoal da Construliga, de 2016 para cá, 2016, 2017 para cá, e comecei a me envolver no mundo de inovação de uma forma mais agressiva, de uma forma mais forte. Eu já tinha tido uma passagem interessante lá na Lafarge-Holcim, numa área de inovação, marketing e inovação, né, quando eu morei no Rio de Janeiro, fui gerente da área durante algum tempo, e a oportunidade, inclusive, que eu tive chance de conhecer o Felipe Honorato, da Etos, né, a gente se conheceu lá nesse momento, e aí essas histórias começaram a ficar mais frequentes para mim, né? Essas histórias, o conceito de inovação, de apresentação, de empreendedorismo, startup, consultech, proptech começou a ser desenvolvido. Eu comecei a frequentar muitos eventos, né? Fui colecionando aí diversas experiências, né? Outro dia eu estava tentando fazer um resgate aí desde o conceito lá da Construliga, onde a gente começou a receber iniciativas, startups para os seus pitches, para suas apresentações, né? Só naquela época a gente já está colecionando mais de 200 apresentações cara a cara, e se somar minhas outras experiências aí em Secov, em Mercas, algumas internacionais, certamente aí passando de 300. Então acho que é um número expressivo aí, que acho que eu posso ter, eu vi bastante coisa legal, vi coisa muito ruim, e acho que eu consigo também contribuir bastante para quem está no momento aí de se vender sua ideia, vender sua empresa, sua iniciativa, sua startup, ok? Então, eu tive uma oportunidade também no final do ano passado de fazer uma viagem para Israel, onde eu tive chance de ter uma experiência internacional muito rica, né, de um dos polos mais importantes aí de inovação do mundo, né, conhecida como Startup Nation, tanto em Haifa como Tel Aviv, né, através de uma visita muito interessante, uns dias de trabalho na Universidade de Technion. Vou começar com vocês então, tá? Então, vou deixar minha imagem aqui do lado, acho que não vai atrapalhar muito, consigo talvez diminuir um pouquinho, para atrapalhar um pouquinho menos o texto aqui, talvez fique melhor assim. Bom, inicialmente, né, no meu ponto 0, né, meu ponto 1, então a gente começa com algumas definições, né? O mundo de startups, o mundo de empreendedorismo, ele é cheio de jargão, é cheio de palavras, né? Então é cheio de gírias. Então vocês vão ouvir uma série de neologismos, eu vou falar alguns ao longo do caminho, vocês me perdoem, mas
essa é a prática, né? Então, começa pelo próprio conceito de pitch ou pitch deck, né? Então, o pitch, na verdade, é um momento da verdade, ou seja, ele é um momento de apresentação onde uma iniciativa, uma startup ou uma ideia vai ser colocada na frente de alguém para sofrer uma avaliação. A expressão mais comum é pitch deck, né? Então, quando a gente fala de objetivos, a gente pode ter um objetivo mais comum, né, de vender uma ideia para o investidor, para fazer uma captação de recursos ou de investimento, e por vezes também se confunde a apresentação de pitch para um cliente, né, com uma apresentação comercial de uma ideia de um negócio. Isso também é um pitch, ok? Então, os objetivos eles podem ser, como eu disse, né, para você fazer uma captação de recurso, de investimento, né, convencer um investidor ou um fundo, né, um family office a botar dinheiro na tua iniciativa, na tua ideia, ou para um cliente, ok? Eu acho uma coisa fundamental a gente saber quando a gente vai fazer uma apresentação, para quem a gente vai fazer a apresentação, né? Então, para quem a gente pode ter um público, o tamanho do público, a qualificação do público. Então é importantíssimo a gente saber para quem a gente vai estar falando. Então é muito legal a gente saber hoje, se você for ter uma reunião com um fundo, com um cliente, hoje a gente tem uma série de ferramentas aí para pesquisar as pessoas, as empresas, as iniciativas e poder conhecê-las melhor, né? Então, por que não usar o LinkedIn e conhecer o histórico de um investidor, ou de um empresário, de um executivo, né? E criar já uma empatia numa fase inicial, falando coisas para ele, para dizer que você teve um interesse nele, na empresa dele, no negócio dele, né? Ou no track record dele, ou seja, a experiência dele que ele coleciona ao longo de vida. Então, isso é uma coisa interessante, né? Uma primeira sugestão aí, é legal saber para quem você vai estar falando, e se você tiver tempo, né, para isso, pesquise antes bastante informações a respeito da empresa, do fundo, do venture capital, das tais experiências do investidor ou da empresa que está falando com você, das pessoas que estão falando com você. Um terceiro ponto que eu coloquei é a questão quanto tempo, né? Então essa é uma variável bastante interessante, né? O ideal é que a gente tenha apresentações que possam ser customizáveis ou customizadas de acordo com o tempo que nos é dado, o tempo que a gente tem nos ofertado, para a gente fazer apresentações que podem ser muito curtas. Eu já participei de apresentações de 2 ou 3 minutos, por exemplo, o modelo usado lá pelo pessoal do Movimento, do Secov, né, quando eu estive na banca lá. Apresentações de meia hora, 40 minutos, 1 hora. Né? Então, isso depende muito da dinâmica ou do formalismo. Você pode ter uma apresentação com uma cadência inteira, continuar, fazer as perguntas ao final, ou ela ser entrecortada ou interrompida ao longo do caminho, para permitir que os comentários ou os questionamentos sejam feitos exatamente a miúde, conforme os temas vão surgindo. É importante você saber quanto tempo você vai ter, para você dimensionar, né? Primeiro, a apresentação que você está levando, o foco, né, entre que as pessoas estão dispostas a ouvir. Um quarto ponto que eu coloco aqui, é importante vocês saberem que nem sempre o CEO, o head, o presidente da empresa ou da iniciativa, né, ou o founder é o cara responsável para fazer o pitch, ou deve ser o cara responsável para fazer o pitch. Por que isso? Às vezes existem pessoas, quando a gente fala em pitch, a gente está falando em capacidade de comunicação. Capacidade de comunicação é um skill muito importante dos CEOs, dos líderes das empresas, mas nem sempre é o ponto mais forte deles. Então, às vezes você pode ter uma pessoa que ela não necessariamente é um dos fundadores, é um co-founder, mas ela tem condição de fazer uma apresentação de uma forma muito mais bacana, muito mais envolvente, muito mais eficiente do que o próprio fundador. Isso é um problema? Não, não é um problema. Mas é muito legal de que, na verdade, se você for fazer o pitch para fazer uma captação de recurso, quando a gente fala em pedir dinheiro, literalmente pedir investimento, é legal que o CEO esteja junto, minimamente, né? Mesmo que ele não seja a pessoa que faça a apresentação ao tempo, né? Isso aí respalda, isso aí autoriza, isso aí endossa, né? As conversas que estão sendo feitas lá. Eu acho bem bacana também, nesse item 5 que eu coloquei, ainda na abertura sobre o pitch, vocês saberem um pouquinho sobre as questões que se chamam de tese do investidor. Quando a gente fala de tese do investidor, ou tese do investimento, a gente está falando de quais os tipos, ou quais as classificações de investimentos que as pessoas ou fundos investem
né, como diretriz principal. Então, às vezes a gente tem fundos ou tem investidores que olham por estágio, ou seja, só investem em iniciativas que estão em estágio muito preliminar, chamado early stage, né? Existem algumas iniciativas ou alguns fundos, né, que trabalham investindo em segmentos específicos, né? Então, um exemplo da Potato Valley Ventures, né, que é uma das aconselhadas, um dos clientes que trabalham por quem eu trabalho, uma das teses é o segmento. Então, o segmento lá é PropTech e Construtech, ou seja, startups do ramo de construção, ponto de vista aí de obra, de execução de obra, de projeto, e das PropTechs, ou seja, a propriedade imobiliária, o real estate, né? Existem investidores que olham só sistemas de SaaS, né, ou o software as a service. Existem investidores que trabalham também as questões do ticket. Eu falo, olha, meus investimentos eles vão da ordem de 200, 300, 400, 500 mil reais, 25, 50 mil reais. Então precisa entender se o que você vai pedir está em linha com o que o investidor está disposto a te dar. Isso é importante para não criar nenhum tipo de frustração. Talvez vocês tenham ouvido falar também, dentro do chamado método 10, 20, 40 que eu coloquei aí, que eu já vi também ele colocado como 10, 20, 30, né, e eu achei bibliografia dos dois, mas dizem que esse é um método desenvolvido pelo Google, tá? Então isso aqui também é outro toque interessante, que qualquer boa, grande ideia, ela pode ser desenvolvida, ou ela tem que ser desenvolvida em máximo de 10 slides, né? Então 10 slides do famoso PowerPoint, né? Através de no máximo de 20 minutos de apresentação, então 10 slides, 20 minutos de apresentação, e com fonte de tamanho 40. O que quer dizer isso? Para você não encher um slide de letrinhas e de palavras, de um monte de texto, que seu texto seja no mínimo 40, porque isso vai te obrigar a exercitar uma capacidade de síntese de uma forma absolutamente agressiva, né, muito sharp, muito nítida, e que você não possa, não deva e não tenha chance de ficar perdendo tempo com enchimento, com espuma, e sim só com conteúdo. Então esse é um método também que a gente deve pensar nisso, até para várias reuniões que a gente faz nas nossas empresas, nas nossas iniciativas, né? É o 10, 20, 40, né? Então 10 slides, 20 minutos, em fonte 40 no mínimo, né? Então, um negócio bastante interessante. Bom, nós já somos 46 pessoas na sala, obrigado para quem está chegando agora. Eu acabei de começar e a gente está falando faz uns minutinhos só. Comecei me apresentando, agora a gente está indo para algumas definições macro dos conceitos de pitch. Vou agora começar a falar sobre a questão, o penúltimo item desse slide, quando a gente fala um pouquinho em linha com o que eu provoquei aqui na linha anterior, do tamanho da fonte, do que tem de texto em cada slide. Existem muitas apresentações ou muitos pitches que parecem resumo, né? Parecem resumo, ou seja, como se você fosse capaz de mandar para alguém, a pessoa não precisar do apresentador. Então, assim, naturalmente que às vezes você vai poder disparar por WhatsApp ou por e-mail, por um arquivo aí para download, uma apresentação que ela sim deve ser um resumo, ela deve falar por si mesmo, mas o ideal para a defesa de uma apresentação é que ela seja feita de forma presencial. Então, eu gosto muito de apresentações ou de conteúdos que sirvam de provocações, né? Ou seja, que eles sirvam para você ter um segundo momento, uma segunda oportunidade de ser chamado para uma apresentação pessoal. Aí você tem chance de tomar uma temperatura, verificar o calor da coisa, o interesse, olhar no cara a cara, verificar a linguagem corporal de quem está na tua frente, verificar quem são os pontos de decisão ali e, portanto, fazer uma apresentação mais alinhada à expectativa do teu cliente / investidor, né? Uma pergunta que me fizeram também, que eu decidi botar aqui, se a gente precisa ter sempre os tais NDAs assinados, né? Acordos de confidencialidade, o termo de confidencialidade, ou tal Non-Disclosure Agreement. Precisamos ter? Sim ou não? Bom, primeiro, né? Então vocês já devem ter ouvido algumas vezes que a questão das ideias, elas têm valor quando elas viram execução. Então, isso quer dizer o seguinte, que ideia não vale nada, que ideia só vale se sai da cabeça e vai para os braços, vai para as mãos, se transforma em execução. Agora, se alguém tiver a sua ideia, eu tiver acesso à tua ideia, e tiver uma capacidade de execução, isso possa ser uma ameaça para você, eu recomendo que você faça assim e tenha um NDA. Então, faça um NDA de uma página só, 2 páginas, que seja algo bastante simples, mas que tente dar uma segurança ou um respaldo jurídico em relação à tua iniciativa.
Tá? Se você está numa fase talvez muito precoce, não tenha desenho de produto validado, está numa fase muito lá para ideação, muito de conceituação, isso vale muito pouco. Isso talvez seja uma burocracia que não diga muito. A não ser que seja assim, a ideia que seja assim, que você acha extremamente diferente, disruptiva, com enorme potencial, e você não quer dividir isso com ninguém, você precisa trabalhar isso melhor. Né? Então, aí sim, talvez valha a pena você assinar e ter um NDA assinado, ok? Bom, partindo para o próximo slide, né, dentro do conceito de pitch, eu acho que toda ideia, ela deve, primeiro ela nascer, né, então, um texto super manjado, especificamente em relação a uma dor ou uma demanda, né, para resolver um problema que constitui uma oportunidade. Então, primeiro você precisa caracterizar claramente. Então, quem vai estar fazendo a apresentação do pitch, que vai estar fazendo pitch, é interessante que tem um problema que seja um problema bacana, que seja um problema que faça sentido, que seja de muita gente, né? E a gente coloca lá, será que é um problema, uma solução que seria legal eu ter ou seria necessário eu ter? Eu tá nice to have ou must have? Então, assim, é legal você pensar no must have, que o teu problema seja que uma solução seja muito, desenvolvimento de uma solução seja um dever, ou seja, é necessário ter uma solução para um problema que faça sentido. Né? Então, assim, é bem legal a gente pensar em algo desafiador, em algo inédito, em uma abordagem que faça sentido, que tenha porte, né, que tenha possibilidade de ser escalável. Vou falar um pouquinho na frente quando eu falo de produto, né? Mas primeiro eu preciso entender muito bem a dor, né? Então, assim, dizem também que quando a gente conhece muito bem a dor, né, assim, a questão da solução, né, o produto é uma consequência de um conhecimento adequado da dor, né? E, portanto, a caracterização nítida de uma oportunidade para ser abarcada, ok? Vamos lá. Então, uma outra coisa fundamental aí, quando a gente também coloca nas nossas apresentações, nos nossos pitches, a questão do tamanho do mercado. Existe uma apresentação ou uma conceituação, né, através dessas três letrinhas aí, né, que é o tal Tan San Son. Eu não sei quem, então eu não sei quem conhece exatamente esses termos, mas são os três termos que a gente trabalha, né, então, onde a gente caracteriza, primeiro, numa esfera maior, né, nesse anel externo verde mais escuro aí, que é o tamanho total do mercado em dinheiro, nesse caso escrito dollar value, né, o tamanho total do mercado, né? Então, isso é o tamanho total do mercado, e quando a gente fala total do mercado, é pensando no mundo, naturalmente, né? Então, o SAM, né, então é o tal mercado adereçável, ou seja, o tal tamanho do mercado que você consegue alcançar com a tua solução. Então, o som é a porção do mercado que você consegue capturar de forma realista. O som é aquele que vai fazer aquelas tuas tabelinhas de Excel, né, que vai colocar lá, olha, eu vou pegar o tamanho do mercado vou dar alguns exemplos, sei lá, de reforma de imóveis do mundo, ele é de 50 bilhões de dólares ano, tá? Ok, a minha solução que eu tenho desenhada para resolver essa oportunidade, ela pode alcançar 5 bilhões ano de negócios, tá? Seria o SAM, tá? E qual o tamanho do mercado que eu consigo capturar de verdade? Olha, desses 5 bilhões ano, eu consigo capturar 50 milhões ano, tá? Então, esse é o som, né? Então, toda iniciativa ela tem que ser contextualizada, ou todo negócio tem que ser contextualizado dentro desses três ranges, desses três alcances. Né? Lembra que eu também coloquei uma observaçãozinha aqui em vermelho? Também tomar muito cuidado com a questão de aquisição. Né? Então, assim, no chamado como. Não adianta ficar, eu vejo muita apresentação assim, né, que a pessoa coloca de forma muito bacana o tal Tansanson, e eles colocam, e se coloca lá, olha, eu quero 1% do mercado no horizonte de 2, 3 anos, que é uma prática, uma conta de Excel meio de chegar e ver o que dá. Né, e ver o que dá, isso vai dar um tamanho de faturamento e uma determinada conjuntura de custos e vamos em frente. Tem que se perguntar muito como você vai atingir aquele percentual de mercado. Então, que é a chamada aquisição. Quanto é que isso vai custar? Né, eu vou falar um pouquinho para frente também aí, mas se prepara para ter essa resposta muito bem pronta, muito bem dada, muito bem estruturada na ponta da língua. Eu também gosto, quando a gente fala do tamanho do mercado, e a gente vai falar do som, né, que a gente precisa entender muito bem e ter na mão um tempero muito legal entre o realismo e a ousadia. Se você for extremamente realista, pé no chão, e olhar só a dificuldade, ninguém vai te botar dinheiro, ninguém vai te acreditar em você que você está realmente querendo voar muito baixo. As pretensões são muito pequenas.
né? Então, por outro lado, se você for só ousado, for extremamente ousado e achar que vai dominar o mundo em um ano, vão achar que você é louco. Então, a gente precisa achar no meio do caminho, ter um tempero bastante equilibrado entre realismo e ousadia, de tal forma que você consiga defender os números que você está colocando no bendito Excel possam fazer sentido. Se as tuas curvas de aquisição, os teus custos, a tua estrutura, a tua solução, vai conseguir capturar, vai conseguir converter, né, um determinado número de clientes, né, determinado número de leads em clientes, né, no tempo que você está colocando. Ok? Então, isso é bastante importante aí vocês saberem. Bom, vamos lá. Sobre o produto, né? O produto se refere à solução que a gente vai ter caracterizada em função do problema que eu caracterizei aqui no item 1. Então, primeiro, clareza na apresentação. O meu produto é o quê? Como é que ele resolve? Ele resolve um problema ou o problema efetivamente? Né? Eu coloquei o exemplo aqui do case delivery de panqueca, muito interessante, porque nos meus passeios aí nos últimos anos, eu fui fazer na verdade, uma aula, chama Empreendedorismo na Prática, com o professor Alberto Parada, lá no Cubo, e ele deu e na verdade a ideia era desenhar naquele exercício, naquela hora, montar uma empresa, uma startup e defender e arrumar investimento em 4 horas. Era uma dinâmica bem interessante aí, como se fosse esses tais Startup Weekend que vocês devem conhecer. E aí ele fez uma pergunta, né? Então ele fez uma pergunta para a turma. Ela falou assim: quem comeu pizza semana passada? Ele tinha 200 pessoas na sala. Pá, as pessoas levantaram a mão. Aí outras pessoas. Aí ele fez a segunda pergunta: quem comeu panqueca semana passada? Aí meia dúzia levantaram. Aí os caras tinham levantado a ideia de fazer um delivery de panqueca. E aí, por que um delivery de panqueca não dá certo? Porque ou não daria certo, ou dificilmente dará certo. Porque ele tem uma questão de recorrência, de baixa recorrência. Então, aquele exemplo muito simples, de uma certa forma até grosseiro, diz: sempre vai haver espaço para um delivery de pizza, porque as pessoas costumam comer muito mais pizza do que panqueca. Apesar de você pode ter margens altíssimas na execução e entrega de panquecas, e todo mundo gosta de panqueca, assim como gosta de pizza, né? A tua chance de sucesso vai ser muito maior abrindo mais um delivery de pizza do que um de panqueca. Então, é interessante que essa tua solução, do teu produto, ele atende a dor de muita gente. Então, não pode ser dor do pessoal do teu prédio, do teu condomínio, do teu bairro ou da tua cidade, né? Senão você vai voar abaixo, você não vai escalar. Né? Outra coisa, o teu produto tem que ter diferenciais. É importantíssimo a gente falar em diferenciais. Então, não adianta a gente ter um produto que outras soluções já estejam sendo trabalhadas e esteja bem resolvido. Uma coisa que também investidor olha é que você tem na tua solução barreiras de entrada bem definidas e que elas sejam altas e grandes, né? Ou seja, o que eu tenho, a minha ideia, ela é difícil de ser copiada. Então, ela tem que ser difícil de ser copiada. Se ela for muito fácil de ser copiada, qualquer um vai fazer daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. A velocidade hoje é um skill. Então, a tecnologia, a questão das programações, nesse mundo de startup, o conhecimento percola de uma forma e circula de uma forma muito rápida. Então, se não tiver barreiras de entrada num negócio, ele é pouco protegido. E em sendo pouco protegido, ele pode ser copiado, e o meu negócio pode ser destruído. Então, ninguém gosta de botar dinheiro ou de olhar uma iniciativa que pode ser copiada de uma forma muito fácil. Então, essa questão de barreiras de entrada é uma questão bastante interessante para ser olhada. É bastante legal também colocar sempre, né, se o problema ter uma abordagem inédita, você não vai ter isso, mas muito dificilmente, vou falar que eu vi poucos casos, né, você não vai ter alguém tentando resolver um problema ou parte de um problema ou um problema similar com uma solução já existente hoje. Na verdade, você pode ter comparáveis locais e comparáveis globais, ou seja, numa escala do mundo, que você deve usar como benchmarking. Então, isso é bastante interessante também. Quem tem esse problema e quem está resolvendo como hoje, né? E aí faz aquela tradicional tabelinha de comparação, de pontos aí que as tuas soluções comparadas estão resolvendo, de que forma, e as vantagens e os diferenciais do teu, que eu disse aqui no terceiro bullet acima, ok? Outra coisa interessantíssima, quando a gente fala em produto, interessantíssima, quando a gente fala em produto, é legal que o produto que você tenha desenhado seja escalável. O que quer dizer escalável? Então, uma definição onde você tem um potencial de aumento de receita, né, de uma forma muito mais rápida do que os custos. Então, é a famosa receita exponencial e os custos lineares.
né? Então, é interessante isso. Então, imaginar que você tenha o famoso exemplo lá do Uber no passado, né, que vocês sabem que está em, sei lá, algumas dezenas de países, né, com uma estrutura de 10 pessoas, conseguia ter 50 milhões de motoristas trabalhando, e de repente, para ter 500 milhões de motoristas trabalhando, ele botou mais 4, 5 pessoas só. Então, ele multiplicou, sei lá, por 10 ou por 15 e aumentou um custo que talvez em 30, 40, 50%. Né? Então, isso é questão de você ser escalável, ok? Então, o produto tem que ser escalável para você botar no teu pitch que você tem uma solução bacana, né? Importantíssimo quando a gente fala, há dois slides eu estava falando na questão da ousadia, né? Que é a tal aquisição. Aquisição é um termo que se dá para você conquistar cliente, né? Então, como é que você vai botar cliente ou do teu chamado funil de vendas ou pipeline de vendas, transformar clientes potenciais ou leads ou prospects, né, em clientes convertidos. É importante que você tenha isso muito desenhado no chamado desenho da jornada do cliente. Então, a jornada do cliente, na verdade, é todo o desenho de relacionamento dos pontos de contato que você tem, de clientes que chegam pelo seu site, pelo WhatsApp, por telefone, que de repente, ou por um banner na rua. A gente pode falar uma série de coisas. A gente está falando de muitas iniciativas digitais, mas o mundo não é só digital. Existe muito mundo analógico ainda. Coloco aqui por último também no final, né? É importante aí, portanto, definir no vermelhinho aí como as vendas serão feitas. Associar isso também a um plano de marketing. Então, para eu vender determinada quantidade, determinado volume que eu coloquei no meu bom Excel, né? Quanto isso vai custar? Então, eu tenho que comparar o tal custo de aquisição, né? Custo de aquisição, ou seja, quanto eu gasto para converter um cliente com a receita que esse cliente vai me dar. Então, existem vários negócios, né? Que onde, numa fase inicial, o custo do cliente é muito maior do que a receita que ele vai dar. Isso é ruim? Não é ruim. Numa fase inicial não é ruim, isso é comum. Né? Isso não é uma coisa absolutamente ruim, mas só que nenhuma empresa se perpetua através desse modelo. As empresas se perpetuam quando você tem isso de uma forma equilibrada. Né? Então, você não pode gastar 10 para ganhar 12. Né? Não tem sentido nisso. Né? Então, você tem algumas relações que, para cada tipo de negócio, podem fazer sentido, de relação entre quanto que você tem que investir em marketing para você gerar determinada receita. Se esse número for muito baixo, maravilhoso. Você vai ter um negócio aí. Se esse número for 1, 4, 5, 10%, tá lindo. Tem negócios que esse número é 110%, é 115%, é 200%, né? Numa fase inicial e que precisa para rampar, para você criar a tua chamada base. Né? Então, você começa a ganhar oxigênio para poder voar, ok? Bom, passamos das 50 pessoas aqui. Obrigado, turma. Obrigado, galera que está me prestigiando aí. Espero que vocês aprendam alguma coisa que possa contribuir com as iniciativas de vocês, né? Coloquei aqui um desenhozinho, aqui um print, na verdade uma imagenzinha que não diz muito, né? Nem eu estou enxergando, imagino vocês, mas é o tempero, né? Só para ilustrar o chamado mundo O2O aí. Esse gráfico é um gráfico que está desenhado no último livro do Porter, né? Então, na verdade, onde ele tem as comparações aí dos mundos, perdão, do Kotler, onde ele faz as comparações e as necessidades e sobreposições dos mundos online e mundo offline. Muitas iniciativas, elas não são meramente digitais, não são meramente analógicas. Na verdade, eu acho que dificilmente uma coisa 100% analógica é 100% digital. E a gente tem que lidar, na verdade, com esse cliente, com essa forma de aquisição de cliente, que é o que está desenhado aí, em cada momento dos nossos negócios, de diversas formas. Não é porque você vai fazer marketing digital que você não vai panfletar. Não é porque você vai ter um negócio que está baseado 100% em internet que você não vai fazer evento físico, né? Então, mais ou menos por aí, ok? Então, pensar nesses dois mundos, não fechar o olho para isso. Então, é interessante pensar nessas variedades. Bom, estamos completando 28 minutos aqui. Estamos indo aqui para o slide falando agora sobre o time. A questão do time é uma discussão bastante interessante, que é uma das coisas que os investidores mais olham quando a gente fala na avaliação de uma startup ou de um negócio. Afinal de contas, né, as iniciativas são tocadas por pessoas. Né? Então, o primeiro item que eu coloquei é o tal track record. Então, faz um jargãozinho aí, isso podia ser traduzido como histórico. Então, histórico de realizações, né, de quem está trabalhando, né, na tua estrutura, na estrutura do teu negócio, na tua iniciativa. Isso colocado no pitch é muito interessante, precisa ter um slide muito claro disso. Quem vai ser responsável para fazer as entregas da tua ideia, do teu produto, que vai resolver determinado problema, ok? Coloquei como item 2 aqui. Ter fracassado é sinônimo de sucesso.
Isso é muito legal, né? Porque já existem, inclusive, eventos feitos no mundo inteiro sobre história de fracasso. Por quê? Porque o fracasso está envolvido, inovar está ligado com risco, com tomada de risco. E que para você, quando você arrisca, você tem chance de errar. Né? E naturalmente, quem já arriscou mais, já errou mais, já fracassou mais, ele vai ter mais chance de ter sucesso de quem nunca fez nada. Então, assim, ter fracassado é sinônimo de sucesso, é importante isso. Tá? Uma coisa que a gente valoriza bastante, eu acho um destaque bacana ser colocado isso, ser enfrentado na questão dos pitches, as questões dos relacionamentos. Então é importante que o time que vai estar desenvolvendo a solução, o produto, a startup, a iniciativa, esteja enfiado no mercado, esteja falando do que sabe, esteja falando do que conhece. Então, muito dificilmente eu vejo sucesso, seja em captação, ou na operação de um negócio, em alguém que é um outsider, então que chega num negócio e começa a fazer coisas sem ter uma experiência mínima de ter passado por algo similar ao que ele está se propondo fazer ou resolver, ok? Outra coisa super valorizada, questão da dedicação integral. Uma outra palavra, skin in the game, né? Isso aí significa tal pele no jogo, né? Então, assim, a vida no jogo, a pele no jogo, onde o empreendedor ou o head da iniciativa, é muito legal que ele tenha dedicação integral, né, desde o início do projeto. Se possível, isso é muito valorizado. Se o cara tiver, né, a iniciativa, a startup, como negócio 2 ou como 3, ou ele toca quando dá, isso não é uma coisa que dá uma segurança legal, porque o cara tá botando ovo, não tá botando bacon, não tá botando tal skin in the game, tá sem skin in the game. Então isso não é uma coisa legal, ok? E aí, já falando de novo aqui sobre a questão do empreendedor, também está negritado aqui em vermelho, porque a questão do empreendedor eu vejo como uma. Quando a gente faz uma avaliação de uma iniciativa, a gente tem dois quadrantes, né? Então, existem várias metodologias, vários frames disso, vários modos de avaliação de uma iniciativa. Mas todas elas contemplam um lado do empreendedor e um lado da ideia. Né? Então, a questão às vezes você tem um empreendedor numa ideia que não é legal, e às vezes você tem uma ideia que é um empreendedor que não é legal numa ideia maravilhosa. Então, às vezes, a gente pode fazer esses mixes, né, de forma adequada, mas o cara é muito olhado. Quer saber se o cara realmente tem resiliência, sangue nos olhos, dedicação, capacidade de reação, proatividade, alta iniciativa, ele é automotivado, né? Então essas coisas todas são muito olhadas dos caras. O cara tem aquele brilho no olho, aquela vontade de fazer acontecer, né? Tem que ter uma certa arrogância, uma certa prepotência em dizer que a solução dele é bacana, que é legal, que ele vai convencer gente que às vezes sabe muito mais que ele, né? Então que já tem um histórico de vida que ele não tem. Então é muito interessante olhar isso. A questão do empreendedor é muito olhada, é importante que ele seja aí algo muito bem trabalhado nos pitches, ok? Na formação do time, a questão de complementariedade. Então, assim, naturalmente, é legal que não sejam pessoas trabalhando juntas iguais, com um perfil muito igual. Né? Então, é legal que alguém tenha uma pegada de tecnologia, alguém uma pegada de financeira, alguém uma pegada comercial. Então, alguém com uma pegada administrativa financeira, como eu falei para vocês, alguém de gestão, depende do que você está fazendo, alguém numa área operacional forte. Dificilmente alguém é bom em tudo. Embora, em algumas vezes, né, grande parte das iniciativas das startups, as pessoas elas têm que fazer tudo, né, mas conforme as coisas andam, conforme as coisas crescem, né, o ideal é que as pessoas assumam determinadas caixinhas com arranjos simples. Né? Aqui está desenhado aqui um CEO, uma estruturação, um back-office de um jurídico, a depender da iniciativa que você tiver, uma parte operacional, um marketing que pode estar ligado com o comercial ou não, né? Um administrativo, que às vezes onde está pendurado a caixinha do financeiro, e a parte de TI, né? É importante ter clareza também na questão do arranjo societário, né? E que ele tenha espaço suficiente para o investidor. Né? Então, isso é bem importante. Né? Então, o tal arranjo societário é importante que fique claro desde uma fase inicial se a empresa já está devidamente formalizada. Isso é bom estar no pitch, é fundamental estar no pitch. Como item 6, eu coloco aqui para vocês uma coisa fundamental, que é o tal roadmap. Né? Então, assim, roadmap, eu vou começar falando da tal analogia do avião ou carro. Né? Então, usualmente, as startups andam da seguinte forma. Né? Você é uma empresa, uma iniciativa, usualmente sem dinheiro, naturalmente sem dinheiro, ou com pouco dinheiro, né? Onde, através de captação, até o momento que essa iniciativa não se equilibre, ou seja, ela não fique breakivada,
atinge seu ponto de break-even, essa é uma outra expressão, né, você precisa usar um dinheiro do investidor, né, que entrou no negócio em troca de uma parte no seu equity, uma parte da sociedade. Né? Então, o que acontece? Primeiro, é muito legal para o investidor saber, nesses dois desenhos que eu coloquei, em que momento de empresa, em que momento a iniciativa está. Né? Então, assim, olha, eu estou no momento aqui que eu estou fazendo valuation, eu estou fazendo a validação do meu produto, eu estou fazendo o meu MVP, eu vou fazer uma captação que vai me permitir atingir determinados marcos ou conquistas ou os tais milestones do meu projeto. A questão do combustível do avião ou carro é o seguinte, eu vou usar o do avião, em homenagem ao meu irmão aí, que talvez esteja me ouvindo aqui, que é piloto, comandante. O avião ele tem que voar com combustível suficiente para atingir teu destino, mas se ele voar com muito combustível a mais, ele vai estar muito pesado e vai estar gastando mais combustível de forma desnecessária. Né? Por outro lado, se você colocar no avião, né, um combustível insuficiente para atingir o seu destino, ou não colocar uma margem de segurança para ele atingir o seu destino, qualquer coisa que venha acontecer, você pode entrar em colapso, você pode derrubar e acabar com algumas dezenas ou centenas de vidas. Então, a questão da grana, a questão de captação do roadmap, ele está muito ligado a isso. Você tem que ter recursos pedidos no pitch suficientes para você atingir o teu destino, tá, com uma determinada condição de segurança, né? Ou seja, que você não morra antes, e nem que você tenha um peso excedente que te faça gastar mal, ou comer combustível mal. Ok? Que é o tal burn rate, né? Então é importante ter isso desenhado no roadmap. Muitas vezes os investimentos, que eu vou falar um pouquinho em seguida também, eles estão condicionados a serem feitos ou serem integralizados nas iniciativas de acordo com as conquistas que são feitas ou os milestones que são atingidos, fase a fase do projeto. É legal que tem um horizonte de 6 meses, 12 meses, 18 meses. Muito mais que isso é difícil e muito mais curto que isso também não diz nada. Então eu acho que um horizonte de 12, 18 meses, estourando 24, entendeu? É muito, né? E 3 meses não é nada. Então alguma coisa aí depende da iniciativa, depende do que você for fazer, mas eu acho legal se pensar num desenho, né, de uma trajetória, de um mapa, né, que seja feito no horizonte aí próximo de um ano, tá? A depender de outras iniciativas que você pode desenhar segundo, terceiro, quarto ano em operação, de novo, com algo mais específico. Como item 7, né, então eu coloco aqui a provocação, faço a provocação da questão do valuation. A provocação do valuation é o seguinte, é um tema extremamente polêmico, ele foi inclusive tema, tema inclusive de algumas palestras nesse webinar aqui, do Todos pela Construção, que é algo bastante importante, a gente tem várias metodologias, né? Então eu fiz a provocação aqui, né? Discussão, futebol, política, e agora na hora a cloriquina, se é legal, se deve usar, se deve, na fase inicial do tratamento, da Covid ou não, isso é super polêmico. Não existe consenso muito claro, até porque o que acontece? Quando a gente fala em avaliações de empresas, né, existem metodologias muito mais claras, né, então, onde você pode trabalhar com fluxo de caixa descontado, múltiplos de EBITDA, 5, 6, 8, 10, 12 EBITDAs anuais, etc. e tal, isso é muito mais simples. Só que quando a gente fala de uma startup, às vezes você não tem nem faturamento no mês seguinte, às vezes você não tem faturamento. Então, como saber quanto vale uma iniciativa? Isso é bastante difícil, né? E aí eu coloco uma frasezinha aí provocativa aos colegas engenheiros, né? E a todos de tecnologia também, né? Por que não? Que o Excel é um cão fiel, ele aceita tudo. Então, qualquer número que você colocar nele, ele não vai dizer tá muito, tá pouco, tá arrojado, tá tímido, você tá louco, ele não vai falar isso. Então, qualquer número que você colocar lá, ele vai te dar algum número na última fórmula que você quer chegar, o que você quer apresentar. Então, você pode botar aquele tamanho do mercado que eu falei lá atrás, né? E se eu colocar 1%, 0,5%, 1%, eu vou chegar em resultados que eu quiser chegar. Então, e a questão do valuation vai ser decorrência disso tudo. Agora, o que tem de racional nisso? Isso tem que ser muito defendido. Isso tem que ter alguma racionalidade. Você tem que saber de onde vem. Primeiro, a estrutura que vai fazer aquilo rodar, que vai fazer aquilo botar em pé, né, por um lado, e por outro lado, quanto é que você vai faturar. Né? Então, qual o teu tempo aí tua dificuldade de aquisição de clientes? Né? Algumas pessoas me perguntaram, pô, mas isso é muito filosófico, é muito conceitual, e aí, o que você tem visto aí? Aí eu decidi colocar alguns números aqui embaixo, coisas que eu tenho visto, tá? Então, assim, se você tiver só uma ideia, algo muito early stage,
tá? A gente está falando em negócios de valuation de 1 a 2 milhões de reais. Um pouco menos, um pouco mais, né? Dificilmente menos do que 1, dificilmente muito mais do que 2. Às vezes 3, 4, dificilmente, muito dificilmente. É mais para a faixa de 1 e 2. Se você já tem uma solução validada, já passou uma fase de MVP, você já pode pensar em alguma coisa como de 3 a 5, 6, mais ou menos, ok? Então, se você tem uma startup break-evada entre 4 aspas aí, 2 e 2, um par de aspas aí, ou seja, em equilíbrio, ou seja, já gerando resultado, já tracionando e equilibrando receita com despesas, você já tem coisas que já estão mais desenvolvidas, você já pode pensar em coisas que saem dos 4, 5, 6, 10, 12 milhões de reais. Esses são ranges aproximados, né? Às vezes eu já vi PPT de 4, né? Eu já vi startup brequivada de 3, mas eu estou dizendo que são ranges mais prováveis quando a gente fala de valuation. Né? Muito cuidado, é importante que na questão do valuation, que a gente tenha uma defesa muito bacana do que a gente está propondo, do que a gente está falando. Ok? Então, isso no pitch matador tem que estar desenhado, tem que estar colocado. Isso tem que estar muito bem embasado. De onde vieram? Essa é uma pergunta que sai sempre. Pergunta sempre. Né? De onde você tirou esse valuation? Qual o racional da avaliação dessa tua empresa? Como é que você. Então, quando a gente. E se você pegar e estressar a questão da resposta, como é que você vai adquirir cliente? Né? Quanto é que vai custar para isso? A questão do valuation, ela é decorrência dessas coisas, mas ela é sempre bem necessariamente abordada, ok? Bom, a gente está chegando aqui aos 40 minutos, estou quase encerrando aqui, né? A gente vai ter um espaço para pergunta em seguida, que a Glécia vai estar moderando aqui para me ajudar. Eu queria também colocar nesse slide 8 uma coisa importantíssima. Quando a gente fala em pitch de captação, é muito importante onde vocês vão colocar o dinheiro captado. Né? Então, duas outras palavras. Qual é o tal runaway ou qual é o tal burn rate? Ou seja, qual a taxa de queima, né, que esses investimentos que entrarem, né, vão ser consumidos ao longo de... Então, se eu botar 500 mil reais e eu estou precisando de 50 mil reais por mês, o meu tal burn rate é 50 mil mês e eu tenho runway de 10 meses. Né? Então, aí, beleza, então tá, eu botei 500 mil. Onde é que eu vou botar esses 500 mil reais? Assim, eu peguei um slidezinho de uma iniciativa que a gente trabalhou ano passado, isso é uma iniciativa de 2018, tomei liberdade de botar aqui sem identificar, né? Mas vocês podem colocar em percentual, né? Ou em reais colocados. Então, assim, olha, eu quero 500 mil reais por 10% da minha empresa. Ou seja, pensei em 5 milhões de valuation. Ok? Beleza. Onde é que você vai botar esse dinheiro? Ó, 70% eu vou botar em equipe, eu vou botar 15% em suporte, 10% em marketing e 10% em TI, sei lá, alguma coisa assim. Então, é importante para o investidor saber dentro de um pitch para onde ele está direcionando o dinheiro dele. Como é que está sendo feita a alocação dos recursos da captação, ok? Uma coisa que tem sido feita aí com alguma frequência são os tais aportes, ou os tais cash-ins, né, feitos sob entrega, feitos sobre os tais milestones, que eu coloquei lá atrás no roadmap. Cheio de jargão, né? Então, ou seja, que a grana entre conforme se atinge determinadas conquistas ao longo do caminho da história da startup. Então, olha, na hora que eu tiver 500 clientes, eu boto 100 mil. Beleza. Quando eu chegar a 100 mil reais de faturamento, eu boto mais 200 mil. Ok? E aí a gente na verdade faz um contrato de opção de compra numa fase inicial da startup, lá onde foi fechada a captação, e essa grana vai entrando conforme as conquistas vão sendo entregues, mais ou menos como premiações, né, ou como comprometimentos, né, entre o que está sendo prometido e o que está sendo entregue efetivamente, ok? Então são os cash-ins feitos sob entregas. É interessante isso. Não era uma coisa muito comum nos últimos 2, 3 anos, não. Agora passou a ser bastante comum. Eu queria também colocar aqui uma coisa interessante, a questão das tais cereja do bolo, né? Que é a busca de diferenciação, né? Então, assim, de repente você tem um bolo bacana, mas a cereja, assim, é o que dá aquele toque aí nesse bolo, que parece um bolinho de casamento, né? Eu já vi muito pitch muito bem feito, onde a gente consegue, primeiro, ilustrar de uma forma muito bacana as soluções, os clientes, né? Então, usando e abusando de vídeos, edição de vídeos das soluções. Isso, vídeo é legal que pode circular muito fácil, você pode hospedar ele no YouTube e mandar link para os teus investidores, os teus potenciais parceiros, clientes, etc. e tal. Pode gravar e usar vídeo dos clientes, né? Isso vira como
case, um testemunho de um cliente falando sobre a tua solução, sobre o que você desenvolveu, usando fotos, né, de antes e depois, né, no caso dessa startup, por exemplo, de reforma, ou gravando um testemunho, que pode ser de um podcast, pode ser de novo através de um vídeo de um cliente, ou que teve através da tua startup uma solução bem equacionada, bem resolvida. Gente que consegue fazer, no meio do pitch presencial, demos, ou fazer demonstrações da plataforma andando, então ele entra na internet, entra na plataforma naquela hora lá, e começa a mostrar uma fechadura abrindo com acesso do celular, ou um controle de acesso numa catraca, ou um match entre duas pessoas que querem morar juntas, dentro de uma plataforma de matchmaking, né? Então fazer demonstração, tangibilizar as entregas é muito legal, né? Então não é todo mundo que consegue fazer isso, porque tem muita gente que está numa fase ainda muito preliminar da iniciativa, vendendo só PowerPoint. Né? Mas em grande parte das vezes, quando você já está numa fase mais desenvolvida, você pode mostrar o app funcionando, né? Mostrar a ferramenta já em andamento, ela ongoing. Né? Tem gente que distribui brindes legais, já ganhei brindes muito interessantes em apresentações, isso é uma coisa super diferente. Né, em coisas simples, inclusive. Às vezes são coisas que custam muito pouco, e como ninguém dá, porque tem muito pouca grana, quem dá se diferencia. Então, às vezes, com, sei lá, R$3 de um brinde, você já ganha um negocinho, você já marca, você já tem uma marcação diferente da tua iniciativa frente aos investidores, a quem está te recebendo, entendeu? E coisas, às vezes, podem custar R$5, R$6, R$8, tudo depende da importância com que você vai falar, da frequência que você vai falar, né? E de quanto você precisa de investir de brinde, que é marketing, que no final das contas é uma verba de marketing, para poder fazer alguma diferenciação com alguém. Eu acho muito legal também colocar aqui como cereja do bolo, tentar sair das reuniões com duas coisas, né? Primeiro, mais uma palavra bonita, né? Tal commitment, né? Que quer dizer compromisso ou comprometimento, né? Para saber, olha, quando é que vocês vão dar uma posição a respeito disso? Semana que vem? Uma semana? 15 dias? Qual é o rito de vocês? Qual é o processo de vocês? Quando é que isso sai? Né? Como é que isso vai dar? E buscando uma fase 2 em busca do chamado feedback, ou seja, do retorno que as pessoas vão te dar, né, ou que o fundo vai te dar em relação à tua iniciativa, quando é que ele vem. Né? Então, o que vocês acharam? Queremos falar disso agora, tem espaço para pergunta aqui agora, vamos para depois, vamos marcar uma segunda, faltou algum material, né? Se mostra de uma forma muito humilde, de uma forma muito aberta a receber determinadas críticas, está preparado para receber as perguntas mais variadas possíveis, ok? Bom, eu acho que assim, em linhas gerais, 45 minutos, um pouquinho além do que eu imaginava, né? Aqui estão meus agradecimentos, né, que eu deixo de novo meus agradecimentos e contatos, tem o QR Code aqui também no meu LinkedIn, e eu queria que a Glécia me ajudasse aí em relação às perguntas agora, que caso algum de vocês tenham, que eu possa ajudar a responder. Glécia. Obrigada, Pandolfo. Então, a gente já tinha conversado antes, né, e assim, qual que é o segredo que as pessoas devem saber, assim, para a gente montar essas apresentações rápidas aí de 3 minutos? Quais são as suas dicas? Tá. Glécia, é o seguinte, Glécia, pessoal, eu já participei de alguns esquemas de onde foram feitas apresentações dessas, uma delas eu me lembro muito bem lá, que foi o pessoal lá do Movimente, onde os pitches eram pitches de 3 minutos, né? Vocês devem ter, talvez, ouvido uma expressão que é o tal elevator pitch, ou seja, a apresentação feita no tempo de um trajeto de elevador, né? De subir, sei lá, 10, 12 andares, ou seja, coisa de 1 minuto, 2 minutos aí no máximo, né? Fazer uma apresentação. Eu acho que o segredo fundamental é ter o entendimento de que essas apresentações elas não vão resolver nada e elas vão servir para um qualifying para uma fase seguinte. Então, nesse momento, você tem que, acho que, focar muito, muito, muito mais na solução, na atratividade e na curiosidade de quem vai estar te ouvindo, quem vai estar querendo te dar aquele tempozinho de 1, 2 ou 3 minutos para uma outra fase, onde você vai poder explorar isso de uma forma mais robusta. Né? No passado, existia uma consultora aqui em São Paulo, existe uma consultora aqui em São Paulo que começou isso, chamava isso de fast dating, né? Que ela dava 20 minutos para qualquer fornecedor expor qualquer tipo de solução para eles. Vou destacar aqui a Tecnisa, sempre inovadora. Então a Tecnisa deixava ela trabalhar dentro de um programa chamado de fast dating, qualquer fornecedor mostrar soluções. Em 20 minutos você tinha que vender
para a pessoa que estava te recebendo algum tipo de solução para a Tecnisa. Então, óbvio que isso era um go ou no go para uma fase 2, ou seja, focar na atratividade para uma fase seguinte, Alessia. Eu acho que a gente não consegue ficar falando sobre o tamanho do mercado, e eu acho que você tem que ter o extrato da tua solução desenhado e falar que você é o cara para resolver o que se propõe que a oportunidade tem. Aqui a gente tem uma pergunta da nossa amiga Eliana, qual que é a sua vivência, quais as características que você observa em startups que chamam a sua atenção? Olha, eu acho que é uma somatória de coisas que chamam a atenção nas startups. Eliana, obrigado pela oportunidade, obrigado pela pergunta e pela provocação. Eu acho que tentando pensar algumas coisas ao longo do caminho, né? Eu gosto bastante, até porque meu DNA é muito na área de vendas, é área comercial, é área de marketing. Eu acho que é um skill fundamental você ter uma solução bacana, mas se você não souber vender, você está morto, está ralado. Então você tem que saber vender, você tem que saber vender os seus diferenciais e porque a tua equipe, a tua empresa, a tua iniciativa é o fórum adequado, é a forma adequada de afrontar determinado problema e fazer alguém ganhar dinheiro, alguém botar dinheiro e alguém fazer ganhar dinheiro e ficar satisfeito com o que você está fazendo para eles. Então, assim, acho que o aspecto comercial é fundamental. Né? Então, resiliência do empreendedor, né? Capacidade de reação, proatividade, alta iniciativa. Então, são coisas que eu acho muito legais nas startups aí com essa minha vivência. Essas são, acho que tem chance de dar muito mais certo, né? Vivência na área, relacionamento ajuda bastante também. Então, assim, ter humildade, rodar o mercado, então, ir em muito evento, ler, estudar, tá sempre muito antenado, que essas coisas de tecnologia, elas são muito rápidas, então elas têm você precisa ter um ritmo interessante, né? Então, essa questão da velocidade e tempo de resposta eu acho fundamental, William. Acho que são as coisas que me vêm à cabeça agora. Agora, da Stefania, ela está perguntando assim, qual que é a média de tempo do retorno financeiro? Não, Stefânia, primeiro a notícia boa, a boa e a ruim, né? A ruim é que a taxa de mortalidade de startup ela é altíssima, naturalmente, porque a gente fala em capital de risco, né? Em venture capital e venture building. Né? Então, de quantas iniciativas são criadas e quantas se perpetuam, você tem números aí que são muito baixos. Muito baixos, eu estou dizendo que são da ordem de 2%, 3%, para você ter uma ideia. Ou seja, 97%, 98% das iniciativas, elas morrem em 2 anos ou em 3 anos, elas deixam de existir. Tá? Agora sim, o retorno que as iniciativas que ficam, ou as que sobrevivem, elas dão, é muito alto, naturalmente, porque muito alto, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, em 2 anos ou 3 anos, para o investidor, você pode ter múltiplos de 4 vezes, de 5 vezes, de 6 vezes, em casos extremos, 10 vezes, 12 vezes. Né? Então, é muito legal você ter muito cuidado na seleção das iniciativas, ou seja, ter uma amostra muito grande, né? Ter uma peneira, um filtro muito restritivo, Stefânia, porque você vai ter que matar muitas ideias numa fase muito inicial. Muitas delas vão ter que morrer para você ficar com algumas coisas na mão com risco menor. Né? Então, o tempo de retorno pode ser por volta de 1 ano, 1 ano e meio, 2, usualmente 1 ano e meio, 2, das que dão certo. Você pode ter retorno zero. Pode ter retorno zero, que, aliás, o retorno zero no mundo do empreendedorismo é muito comum. Ok? Aí, outra pergunta aqui da Luciana. O problema é esse nome de sucesso. Como você vê as melhores atitudes para recuperar uma imagem perdida com o possível impacto que causa na imagem do empreendedor? Você participa uma fala final, só a parte inicial, Gleice, você não ouviu a parte inicial, por favor, desculpa. O problema é esse nome de sucesso. Como você vê as melhores atitudes... Espera aí que sumiu na minha tela. Desculpa. Entrou uma pergunta, sumiu. Como você vê as melhores atitudes para recuperar uma imagem perdida com o possível impacto que causa na imagem do empreendedor? Bom, primeiro que eu acho que a grande parte das pessoas, né, essa questão do fracasso, da imagem do empreendedor, acho que sabe se não houve, sabe, intenção, má fé ou dolo de fazer alguma coisa errada, de fazer alguma coisa que não tenha sido propositalmente mal feita, errar faz parte do jogo, arriscar é legal, é necessário para poder inovar, para poder brilhar. Né? Tinha uma frase de um diretor meu que ele falava que não existe brilho sem fricção. Né? Então, assim, então você precisa ter algum calor, algum atrito no meio do caminho. Né? Então, essa questão de imagem, eu não sei se isso chega a ser um problema ou não, eu não considero, eu nunca vi na minha passagem aí
recente, nenhum negócio deixar de ser feito, né, por fracasso, por alguém que tenha fracassado uma iniciativa de não ir para frente e dar certo em outra, entendeu? É muito diferente, das estruturas convencionais de empresa, né? Metodologia. Para quem trabalha, vem do mundo corporate, do mundo convencional, né, o mundo convencional, que é um mundo que tem dificuldade de inovar, porque simplesmente quem tenta inovar e erra e dança, fica com um X na testa. Então, por isso que as pessoas estão amarradas, elas estão ligadas às suas necessidades, ao teu emprego, ao teu status, né? Agora, no mundo do empreendedorismo, risco tá no sangue, risco tá na espinha dorsal. Então, essa questão de imagem, para mim, eu acho um pouco relevante, né, para ser feito, para a gente pensar, falar, não vamos fazer um investimento, isso não tem como ver com a tese, porque você já quebrou 2 empresas. Não, que bom que você quebrou 2 empresas, que você vai estar aqui na terceira. Acho que tem essa visão. E agora, levando esse cenário que a gente está vivendo aí da pandemia, né? Como é que você analisa os investimentos, tá? Com esse cenário que a gente vai pós-pandemia? Uhum. Glécia e turma, o que eu imagino é o seguinte: a gente está numa situação que, primeiro, naturalmente, de grandes incertezas, ninguém sabe aí se a gente vai esticar mais 2 ou 3 ou 4 meses numa situação, com lockout, sem lockout, isolamento parcial, total, quarentena, qual a extensão, shutdown. Aprendemos um monte de coisa recentemente. Ontem eu vi um webinar bem interessante do Luiz Martins, exatamente sobre isso, né, com algumas perspectivas aqui no Brasil, sobre isso, pensando em algumas coisas, voltando a aula em junho, normalidade em agosto, mas isso é chute, é chutologia. Ninguém sabe tal abatimento da curva se está dando certo ou não, né? Até porque no momento que a gente, quando fala nessa questão pandêmica, a gente tem muito pouco teste colocado ainda, a gente não tem noção da extensão adequada e, portanto, não sabe muito bem como é que vai reagir com isso. Quando a gente fala na questão dos investimentos, eu imagino que, apesar desse cenário que pode não ser muito bacana, né, assim, a taxa de juros, a Selic, ela nunca esteve tão baixa e tende a ser mais baixa ainda, fazendo com que o dinheiro tenha que ir para a produção e para o risco. Então, assim, eu acredito que, apesar de as coisas poderem ficar mais difíceis no curto prazo, acho que a gente vai ter aí vai ter um soluço, mas daqui a 2 ou 3 meses as coisas vão retomar uma certa normalidade. A gente está falando mês de abril, eu acho que talvez aí julho, agosto, a gente tenha uma condição bastante mais normalizada, ou mais conhecida minimamente, né? E até, curiosamente, num dos fundos que eu conheço, ele está no momento, agora, assinando captações nesse momento, exatamente com esse cenário. Né? Ou seja, tem gente para tudo. É mais difícil? É mais difícil, já que quando a gente fala em momentos de incerteza, o dinheiro tende a ir para portos seguros, para capitais com baixo risco, né, para investimentos de baixo risco, tudo que não tem numa startup. Né? Por outro lado, a gente tem conjunturas macroeconômicas, né, que são muito maiores do que um solavanco que o mundo está sofrendo, mas que vai superar daqui a 3, 4 ou 6 meses. Então, acho que passado o solavanco, a gente vai retomar e talvez, a depender da retomada em V ou W, ou L, seja lá como for, vai ser bacana e vai ser legal continuar nisso. Bom, a gente vai estar finalizando aqui, só mais uma pergunta aqui, acho que pode ser uma dica, né? Sim. Como que a gente começa a empreender? Como que você vê isso? Bacana. Boa pergunta, boa pergunta. Sabe que há uns 2 ou 3 anos foi um dos meus primeiros artigos que eu fiz no blog da Liga, era mais ou menos isso, né? Era como empreender. Né? Então, assim, acho que o empreender está ligado a uma série de coisas, né? Então, está ligado a você ter ideias, a você ter iniciativa, e você ter capacidade de fazer algo diferente, em você ter capacidade de tomar risco e trabalhar só com incertezas, né? Então, você ser desafiado a provocar uma solução, a desenhar uma solução para alguma coisa que está na tua cara, que te incomoda, ou que você acha que pode dar dinheiro, é uma coisa que seria muito legal ter, é uma coisa que seria obrigatório ter. Então, além de legal, seria que as pessoas pudessem botar dinheiro na tua iniciativa. Né? Então, isso é muito interessante aí. Então, eu acho, primeiro, frequentar eventos, acompanhar muitos webinars agora, tem muita coisa na internet, frequentar aceleradoras, incubadoras, conhecer as pessoas,
rodar hubs, aí isso é importante, a gente tem hubs setoriais aí, especificamente no ramo de construção, aí, com eventos semanais, com coisas muito interessantes, né? Acompanhar a gente no LinkedIn também, tem muita gente postando muito conteúdo interessante, né? Se aproximar de gente que tenha essa ideia, essa vibe, essa pegada de querer fazer algo junto, mas que seja complementar, ou seja, que sonhe junto, né, mas que enfrente determinadas coisas complementares na jornada do empreender, que é muito difícil, tem que ter muita persistência, muita resiliência, a palavra da moda também aí, e eu acho que são talvez as dicas mais importantes, tá? Ser muito antenado, muito ligado em tecnologia, se informar muito. Eu acho que são as coisas aí mais determinantes, pessoal. Bom, Rodolfo, a gente vai encerrar aqui, que já deu o nosso horário. Ótimo. Muito obrigada aí pela sua participação, acho que esse bate-papo foi muito legal, principalmente assim nesse momento que a gente tem que refletir sobre as nossas posturas também de empreender e de buscar novos meios, né? Sim. Então, eu agradeço a sua participação. Semana que vem você está novamente com a gente aqui. Ah, é verdade. Mais um curso, né? Isso aí. Legal, gente. Obrigado pela oportunidade. Espero que tenham aproveitado aí. Estou à disposição. Meus contatos estão na tela. Tá? Então, estou à disposição aí para a gente bater um papo, tomar um café, primeiro virtual e depois presencial logo em seguida, se Deus quiser. Eu gostaria de agradecer a participação. A gente tem mais um curso hoje, às 13h30, com Rubens Curti, nosso especialista em concreto da BCP, sobre controle tecnológico em edificações. Então, até o próximo. Obrigado aí, em nome da Etos Soluções, Construliga, ABCP, SNIC e Sebrae. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Tchau.